tem falado bastante. Historicamente, a gente iria para as cartas. Mas Marcos tem falado, diz, vamos para o ensino de Daniel, porque Jesus citou Daniel, então nós vamos lá ver Daniel. Então, vamos lá. Tanto faz, na verdade. Tanto faz. Então, vamos lá para Daniel. Há 3 textos em Daniel que falam do abominável da desolação. Nós vamos ver os 3. Só que a profecia mais, vamos dizer assim, expressiva sobre esse assunto é esta das 70 semanas. Está no capítulo 9. Na verdade, aqui, Eric, Daniel é um livro assim impressionante, porque ele recebeu do Senhor revelação e predição da história toda que vem depois dele. Então, a gente vê lá ele, já no capítulo 7, já quando ele interpreta aquela visão de Nabucodonosor, daquela estátua, onde ele já profetiza que a cabeça é o Império Babilônico, o tórax é o Império Persa, que vem depois o Império Grego e, por último, os pés, o Império Romano, já é um negócio chocante. Depois ele no capítulo 7, ali não fica claro que reinos são aqueles, mas no capítulo 8, ele já profetiza e diz que o reino que vem é aquele, o carneiro, ele mesmo interpreta, certo? Onde o carneiro é o império, versículo 20, o carneiro é o império medo-persa e o bode é o rei da Grécia, é o império grego, é Alexandre o Grande. Então, ele já vai vendo que depois do Império Babilônico viria o Império Persa e depois do Império Persa viria o Império Grego, e assim se cumpriu. Não sei se você sabe, mas esses teólogos meio incrédulos de hoje em dia, que chamam essa crítica liberal da Bíblia, eles creem que não foi Daniel que escreveu todo o livro e que foi escrito depois. Tamanho é a precisão das predições que Daniel faz. Ele diz, Daniel viveu 600 anos antes de Cristo. Esses impérios vieram depois. Então, eles dizem, não foi Daniel que escreveu. Botaram como de Daniel. É muito preciso. É muito. E ele vai fazendo em todos esses, tanto no capítulo 7, ele vai descrevendo. No capítulo 7 não fica claro que impérios são esses, mas ele termina com a manifestação do anticristo, capítulo 7. Ocorre várias vezes o efeito montanha nesses capítulos. Você vai ver no capítulo 9, também cita, e é que nós vamos ler agora, e cita a manifestação do anticristo. Né? Depois, no capítulo 11, ele faz uma descrição novamente, por isso que essa manifestação do anticristo ela aparece mais de uma vez, desse homem vil. No capítulo 11, ele tem uma outra visão, e de novo, é impressionante, ele fala sobre os reis do norte e os reis do sul. Ele começa falando sobre o reino da Grécia, certo? Fala de novo, no versículo 2 fala, se levantarão na Pérsia ainda 3 reis e um quarto empregará tudo contra o reino da Pérsia. Depois se levantará um rei poderoso que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. No auge, o seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu. Esse é qual? É Daniel? Esse agora, eu estou só dando um panorama rápido. Sim, assim, mas de Daniel, você está lendo 11, qual agora? 11? Estou lendo 11, versículo de 2 a 4. Isso, perfeito. Então, ele cita o reino persa, depois um rei que se levanta,
com grande domínio e que depois o seu reino será quebrado e repartido pelos 4 ventos do céu. Esse grande domínio é o Império Grego, que Alexandre o Grande se levantou, só que não deixou descendentes e o seu reino se dividiu em 4 generais. E depois ele sai fazendo uma descrição, Eric, do rei do sul e do norte, que são 2 desses generais de Alexandre o Grande. O rei do norte é Seleuco, que se tornou lá dos sírios, sim, ocupou a região da Síria, e aí veio um império seleucida, que teve vários reis, naqueles 400 anos entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Teve esses reis do norte, e os reis do sul foi outro general de Alexandre o Grande, que ficou com a parte do Egito, isso, que fica ao sul de Israel, e a parte de Seleuco, o do sul é Ptolomeu, algo assim, e a parte do sul ficou no Egito. Israel ficou no meio dos dois. E aí, aqui no capítulo 11, você vê Daniel descrevendo a briga entre esse império seleucida do rei do norte com o rei do sul, e que eles brigam, se reconciliam, dão a filha em casamento. E ele cita com um detalhe que você compara com a história desse Império Seleucida e do Império Ptolomeu lá, que bate toda a sequência desses anos todos. Exatamente. Exatamente. É um negócio muito impressionante e gera fé no coração. A gente vê que o Senhor está... A gente fala às vezes com os jovens sobre isso, a gente vê que o Senhor tem a história na mão. Ele estabelece reis, remove reis e vai cumprir cada momento desse da história segundo seus planos. Amém. E assim como deu essas predições a Daniel, então aí a gente entra aqui numa dessas predições, que é a das 70 semanas, certo? São 4 versículos. Daniel 9, 24 a 27. Aí, como são só esses 4 versículos e eles são importantes a gente analisar eles com calma, vamos ler essa profecia toda com calma para entender ela toda, pedacinho por pedacinho. Quer ler? Que aí eu poupo a garganta. Posso ler. Daniel 9, de 24 a 27. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. Lê todo? Sim. Depois a gente volta para pedacinho por pedacinho. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 70 semanas e 62 semanas. As praças... Não, 7 semanas e 62 semanas. Que seriam 69 ao todo, né? Isso. 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e seu fim será num dilúvio, e até ao fim haverá guerra e desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o desolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Amém. Então, a gente vamos tomando cada pedacinho aqui para tentar tornar o mais simples
e acessível possível a todos, tá? Primeiro, o começo, versículo 24, diz assim: de quem trata esta profecia? Então, a primeira coisa que a gente tem que aprender a interpretar é dizer, bom, o que está escrito? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Então, ela é uma profecia sobre o povo de Israel. É importante para a gente não localizar mal essa profecia, certo? Sobre o povo de Israel e sobre a cidade de Jerusalém. Uhum. Depois, a segunda pergunta que a gente tem que responder é: o que o texto diz que ocorrerá depois das 70 semanas? O texto diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e tua santa cidade, e agora diz: para quê? Para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. Então, ao final das 70 semanas, tudo isto vai ter acontecido e vai acontecer. Vai ser cessada a transgressão, os pecados terão fim, a iniquidade terá sido expiada, a justiça eterna terá sido trazida, a visão e a profecia terão sido seladas, confirmadas, e o Santo dos Santos terá sido ungido. Então, como a gente aqui entende isso, e depois você vai vendo que isso vai se confirmando. Se cumprirá, ao final de tudo, uma conversão e restauração de Israel, e o santo será ungido. Esta expressão ungir era comum aos reis, dá para se entender como será o início do reinado do Messias. Mas isso tudo vai se confirmando. Eu só dou esta préviazinha aqui para que a gente vá percebendo os detalhes que há nos textos, tá? Como a gente faz essa contagem das 70 semanas? Certo? A primeira coisa é importante entender o que são as semanas. A palavra grega ali, semana, não é semana propriamente. Certo? Semana foi uma forma de traduzir. Mas a palavra é shabua, que seria melhor traduzida por sétuplos, grupos de 7. Então, a melhor tradução seria assim: 70 sétuplos estão determinados. Seria a tradução literal do texto. Esses sétuplos poderiam ser de dias, aí seriam 70 semanas, ou de anos. E a gente vê, pelo próprio contexto que eu posso mostrar um pouquinho mais, que aqui se referem a anos. Então, na verdade, são grupos de 7 anos, e não grupos de 7 dias. Então, são 70 grupos de 7 anos. Uma das evidências que a gente tem aqui, só para antecipar um pouco, você vai ver, por exemplo, em Daniel 12, no versículo 11, não, se você diz assim, bom, antes não, voltando aí, leia, perceba assim o versículo 27, volta para Daniel 9, 27. Diz assim: ele fará firme aliança com muitos por uma semana, na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Diz bem claro que é na metade da semana que ele vai fazer cessar esse sacrifício e oferta. Ou seja, Aí você 3 vai anos e meio. Seria na última semana, nos 3 últimos anos e meio. Né? nos Nos 3 últimos primeiros anos e 3 anos, meio. na primeira metade, não é isso?
Não, depois a gente volta lá. Tá, tudo bem. Eu Perfeito, aqui vou fazer perfeito. uma pausazinha só para mostrar por que a gente chega à conclusão que são anos e não Ah, tá dias bom, perfeito, esse perfeito, grupo, tá? perfeito, Porque perfeito. aí você vai para o capítulo 12, versículo 11. Aqui estou sendo só chato, assim, para os que são chatos. Não, ótimo, perfeito. Aí se alguém pergunta assim, como é que você sabe que não são dias e são anos? Esta aqui é uma das razões. Ó. Uhum. Você vai para o 12, versículo 11, diz assim, depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1.290 dias. Então, você, evidentemente, você vê que aquela metade da semana, ela corresponde a 1.290 ou 1.260 dias, certo? Então, esta é uma das evidências. Mas, convencida, depois tem outra evidência lá em Levítico 25:8, que aparece a palavra Shabua, se referindo a grupos de 7 anos. Então, isso é só para os mais chatos dizer, bom, por que você chega à conclusão que é 7 anos? Cada Uhum. semana Uhum. dessas são 7 anos. Aqui há duas evidências que a gente põe, tá? Perfeito. Aí, o que o texto diz? O versículo 25 diz assim, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até a ungido, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Ou como você fez a conta antes, 69 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, que na verdade é depois das 69, porque já passou 7 e depois 62, será morto o ungido e já não estará. Isto é o que o texto diz, certo? Então, um resumo está nessa tarja marrom, que desde a ordem para restaurar Jerusalém até a morte de Jesus, o texto diz 7 mais 62 semanas. Se a gente fizer essa conta de 69 semanas vezes 7 anos, dá 483 anos. Não precisa. Eu me arrependi de fazer essa conta babilônica aí, Atrapalha porque aí, ela né? atrapalha um pouquinho, desconcentra um pouquinho É. e vai para o preciosismo desnecessário, tá? Na apostilinha eu nem botei. Por quê? Porque a intenção é mostrar o cumprimento da profecia. Aí a gente vai para o preciosismo que uns acabam se desviando disso. Perfeito. Então, o que diz aqui? Que desde a ordem para restaurar Jerusalém até a morte de Jesus são 483 ou 476, tanto faz. Lembremos que aqui, quando você precisar alguma pausazinha, eu paro. Não, não, eu só pedi para baixar o som aqui. Ah, tá. A gente lembra que Daniel, quando recebeu esta profecia, está escravo na Babilônia. Já teve. Nabucodonosor destruiu completamente também o templo e a cidade. Saqueou todo o templo, levou os utensílios do templo para a Babilônia, e a cidade de Jerusalém está destruída quando Daniel recebe esta profecia. E então, olha aqui já as marcas impressionantes. Primeiro, Daniel recebe o entendimento de que haverá restauração de Jerusalém. Depois recebe entendimento de que haverá uma ordem que vai sair para reconstruir e reedificar Jerusalém. Depois já compreende que depois de 483 anos virá o ungido e será morto. Olha, tudo que Daniel enxerga Preciso demais, né? 500 anos antes, amigo. 500 anos antes, Daniel enxerga que sairá uma ordem para restaurar Jerusalém, ela será restaurada, depois virá um ungido 483 anos depois e será morto.
Aí, como é que a gente toma o cumprimento desta profecia, certo? Na verdade, na palavra a gente encontra, bom, depois desse império babilônico, Nabucodonosor morreu, veio aquele filho dele, depois os persas tomaram o império. E os persas começaram a liberar e permitir que eles voltassem a Jerusalém para reconstruir. E a gente vê citada 4 ordens para a reconstrução lá de Jerusalém. Só que as 3 primeiras ordens não ocorreu propriamente a reconstrução da cidade. Aqui saíram eles e foram a restaurar o templo. Foi Sesbazar, foi Esdras, e estas ordens foram sendo confirmadas pelos reis, certo? Que vieram. Ciro veio primeiro, depois veio Dario, depois Artaxerxes permitiu Esdras continuar, né? Tá aqui as referências bíblicas dessas 3 ocasiões. Uma forma de montar esta cronologia é tomando a 4ª ordem, que é a ordem que Neemias recebeu. Porque Neemias é que, de fato, começou a reconstruir os muros e a cidade. Esta 4ª ordem, ele diz que era o 20º ano de Artaxerxes. Você vai para a história secular, ela está documentada como o ano 445 a.C. Na verdade, Artaxerxes começou 465 anos antes de Cristo a reinar e o 20º ano dele era 445. Então, às vezes é útil falar sobre essas datas para uns estudantes aí meio curiosos e tal, mas isto tudo, o alvo é mostrar a precisão e como o Senhor tem a história em suas mãos. O Senhor tem uma agenda sendo cumprida. Então, o Senhor pega... Os historiadores dizem que os reis persas eram muito bonzinhos e deixaram os judeus voltarem para reconstruir sua cidade. A gente sabe que foi Deus que moveu o coração de Artaxerxes para, no ano certo, ele dar essa ordem. E a palavra diz que moveu. Depois, a gente vê que dessa ordem dele, mais os 476 anos, dá 32 DC, que é a data muito próxima da morte do Senhor. Da morte de Jesus. Então, na verdade, a imprecisão dos anos ela ocorre porque a história, os registros antigos históricos, não fornecem boas datas. Inclusive, você entra em vários livros de história, eles não coincidem todos. Mas não importa. A gente sabe que Jesus morreu no ano exato. 69 semanas ou 483 anos depois. Sim. Que o rei deu a ordem para reconstruir Jerusalém, Jesus morreu. Perfeito. Há uma agenda do Senhor se cumprindo com o ano exato. E se você juntar com outras profecias e com as figuras, Jesus morreu no primeiro mês, que era o mês da Páscoa, de Nissan. Então, os romanos não imaginavam que iam prender e matar Jesus no dia que o Cordeiro Pascal era sacrificado. Então, eles não iam se preocupar com isso, né? Com isso. Eles mataram Jesus no 15º dia do primeiro mês, que é aquele mês de Nissan, às 15 horas. Eles cumpriram com precisão, os romanos cumpriram com precisão a agenda do Senhor. Então, Jesus foi morto no ano exato, programado desde o princípio pelo Senhor, no mês exato, no dia exato e na hora exata. Jesus veio e morreu. Então, tudo isso mostra, e esta profecia, mais uma vez, comprova a exatidão
do escrito bíblico. Então, um resumo aqui desta parte da profecia, das 69 primeiras semanas: ordem para restaurar Jerusalém, 483 anos, morte de Jesus. Certo? Depois, a última semana. Aí, a profecia tem 70 semanas. Ficou faltando cumprir a 70ª semana. Versículo 26. Depois das 62 semanas, será morto um ungido e já não estará. Aqui, o azulzinho e as reticências são minhas. Aqui, pela linguagem e pelas evidências que a gente vai ver daqui a pouco, a gente percebe que ocorreu aqui um efeito montanha. Até a morte do ungido está falando uma coisa. De repente, muda totalmente o tema e já começa a falar. Ó. E tem uma expressão, e já não estará, que hoje a gente sabe o que é. Jesus morre, ressuscita e ascende aos céus. E aqui a gente encaixa, Eric, e depois a gente dá um pulinho lá para ver, com o momento da transferência, que Marcos tem chamado assim, transferência temporária do reino. Já que esta profecia trata dos judeus e de Israel, o Senhor faz uma pausa e inicia aqui o tempo dos gentios. Se inicia aqui a oportunidade do evangelho chegar aos gentios. Deus interrompe o trato dele com Israel, com a história dele com Israel. A gente encaixa isto lá com Mateus 21, 22, 23. Aqueles 3 capítulos que vêm antes lá de Mateus 24, que a gente estudou, e Marcos tem estudado esses 3 capítulos. Eles são importantes. Eu, às vezes, os estudo antes de falar dos 70 anos. Porque é importante a gente ver o contexto que antecede a morte de Jesus. No momento, nos dias antes da morte de Jesus, Jesus diz assim: o reino vos será tirado e entregue a um povo que lhe produz os respectivos frutos. Ele fala aos judeus. Então, a gente identifica que esta também é uma pausa. Aqui há um efeito montanha. Aqui Deus interrompe, vamos dizer assim, o trato dele com Israel. E vai retomar, agora você vai ver pela linguagem, nós vemos pela linguagem, pelas outras evidências que a gente vai ler daqui a pouco, que agora já começa a falar de um outro homem. Diz assim: e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Olha aqui o cerco de Jerusalém acontecendo. E o seu fim será no dilúvio, e até o fim haverá guerras. O fim deste príncipe, e até o fim haverá guerra. Desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre as asas das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então, o que a gente vê? Uma semana são 7 anos. Aqui, exato, a 70ª semana começa a falar de 7 anos de um príncipe que há de vir, que vai tomar a cidade e vai cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Né? Ele diz que por uma semana vai fazer uma aliança por 7 anos, mas na metade da semana ele cessa o sacrifício. Perguntas que a gente vai fazendo. O que ocorre depois da morte do ungido? Já não estará. Aí eu explico, o salto na profecia. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício. E sobre as abominações virá o assolador. Esta já é a linguagem do que Jesus falou do abominável da desolação. A gente encaixa aqui o mesmo momento.
Vamos dar uma lida agora do que o próprio Daniel fala no capítulo 11 sobre esse homem. Não vamos ler todo. Ele começa a falar desse homem a partir do versículo 21 e vai até o 45. Ele chama esse homem de o homem vil. Ele, no capítulo 11, fala dos vários reis, o rei do norte e o rei do sul, conflito, aqueles reis que eu falei antes. E depois começa a falar sobre esse homem vil. Diz ao versículo 21, diz: se levantará do seu lugar um homem vil, qual não tinham dado dignidade real. Mas ele virá caladamente e tomará o reino com intrigas. Vou pular aqui, diz assim, versículo 28 agora. Não sei se está aqui, eu não lembro como está, é isto. Então, o homem vil tornará para sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra a santa aliança. Ele fará o que lhe aprouver e tornará para sua terra. O versículo 29, no tempo determinado, versículo 30, diz assim, não está aqui, eu não botei o 30 aqui, mas diz assim, se indignará contra a santa aliança e fará o que lhe aprouver. E tendo voltado, atenderá os que tiverem desamparado a santa aliança. Dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Aqui o versículo 31 usa novamente a expressão que Jesus usou. Então, o versículo 31, na verdade, é o mais claro de todos, que diz, que dele sairão as forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Então, a gente vê que ele lança, como a gente viu lá no capítulo 9, na profecia das 70 semanas, e depois, no meio da aliança, ou no meio da semana, nos 3 anos, ele quebra essa aliança. Diz aqui, ele se levanta contra a aliança e profana o santuário e tira o sacrifício diário. Certo? Outra menção a esse fato está no capítulo 12, versículo 11, que a gente leu antes. Depois do tempo que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1.290 dias. Ou seja, no final da primeira metade é que vai acontecer isso. Na metade. Exatamente. Já na metade. Exatamente na metade. Na metade, exatamente. Seja, depois dos primeiros 3 anos e meio, na metade exato, aí ele vem e profana, quebra a aliança. Ele quebra a aliança, profana o templo. Paulo diz, em 2 Tessalonicenses 2, acho que no versículo 4, diz que ele se assenta no templo, se colocando como o próprio Deus. No capítulo 7, ele faz uma menção desse homem, já numa outra profecia. No capítulo 7 não fica claro quem são os reis que vêm antes dele, aqueles 4 animais. Mas a partir do versículo 24, os 10 chifres correspondem a 10 reis. Isso se confirma bem lá em Apocalipse, também fala dos 10 chifres, dos 10 reis, que se levantarão daquele mesmo reino e depois dele se levantará outro, qual será diferente dos primeiros e abaterá 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Esse homem vai mexer na política e nas leis todas. E os santos lhe serão entregues nas mãos por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Essa expressão também são 3 anos e meio.
Exatamente. Um Exatamente. tempo, 2 tempos e metade de um tempo, 3 anos Metade e de um meio. tempo. Perfeito. É. E a gente vê essa expressão sendo usada em Apocalipse 12, que tem uma profecia lá sobre a mulher que o dragão persegue, e usa primeiro, diz que Deus vai sustentar a mulher por 1.260 dias, e depois diz que ela vai ser sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo. Então, lá, mais uma vez, associa, em metade de um tempo, associa que estas expressões todas se referem a essa segunda metade da manifestação do iníquo, esses 3 anos e meio finais, quando a gente encontra 1.260 dias, 42 meses, tempo, tempos e metade de um tempo, tudo é mesmo período, certo? Que 3 anos e seria a meio segunda finais. metade. A segunda Isto metade dos mesmo. 7 anos. E aqui, mais uma vez, diz que os santos lhes serão entregues por esse período. Então, fala já da própria grande tribulação que vem, certo? Magoará os santos do Altíssimo. Altíssimo. E cuidaremos dos tempos, e os santos lhes serão entregues nas mãos. Apocalipse 13 diz que ele a besta vai perseguir os santos e os vencerá. Dando a entender que Deus vai permitir o martírio de muitos. Marcos estava fazendo referência que Satanás, quando foi a Deus para falar de Jó, pediu autorização. Mas nesse tempo, ele receberá a autorização do Senhor para. Então não precisará mais pedir autorização, porque ele terá essa autorização. A palavra do Senhor diz que lhe será dada autoridade. Apocalipse 13 diz. Dada pelo Senhor, que é o único que pode dar autoridade. Então, aqui a montagem, com mais a outra etapazinha da 70ª semana. Então, começa a ordem para restaurar Jerusalém, lá 400 e tantos anos antes de Cristo. Passam 483 anos, Jesus morre. Depois ocorre aquela interrupção, aquele efeito montanha, que nós agora, nesse momento, nós estamos exatamente aqui, vivendo esta interrupção. Depois, no final, ocorrerá a última semana, que será a manifestação do iníquo. E, por fim, relembrando como começou as 70 semanas, que fala que ao final das 70 semanas será cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, fazer justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o Santo Santo. Então, uma menção àquilo que cremos, que é confirmado depois por Jesus e por Paulo, que é a restauração final de Israel. Isto está amplamente confirmado. Não cremos naqueles que creem que a rejeição de Israel é definitiva. Isto é importante porque anda por aí essa a teologia da substituição. Da substituição, exatamente. Então, não cremos nisso, certo? Aqui é uma das evidências, porque a profecia diz que ao final haverá estas coisas. Então, há um anúncio, na verdade, do milênio. Certo? Então, Daniel, ainda por cima, ainda viu que o Messias vem para reinar no fim das contas. Papai Daniel é fantástico, né, velho? Ali aquelas profecias Caramba. são... Ou você nega o livro, ou você se rende aos pés do Senhor e da sua soberania na história. Aleluia. Aqui eu faço esta pequena associação com aqueles capítulos 21 a 23. Geralmente falo antes sobre isso, mas aqui no PowerPoint estava ao contrário, então só uma passada rápida, porque corresponde ao mesmo tempo da profecia lá de Daniel, da interrupção entre a 69ª e a 70ª semana.
é este momento aqui. Aquela interrupção é Mateus 21, 23 a 23, ocorre ali naquele momento. E a gente vai ver pelas expressões de Jesus isso, né? Então, a entrada que você acho que já ouviu o Marcos falando sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que o povo o recebe considerando ali, estavam crendo a grande expectativa que a nação tinha da vinda do Messias e recebe Jesus como sendo. Que ele ia em direção lá onde estava o Império Romano para poder... Eles pensavam isso. Exato. Na verdade, a maior parte das profecias no Antigo Testamento sobre a vinda do Senhor, a maior parte delas são sobre a segunda vinda dele. E os judeus não enxergaram que haveria uma primeira vinda. Na segunda vinda, Jesus ele vem para reinar, vem para restaurar Jerusalém e colocar Jerusalém sobre as nações. Vem cumprir todas as profecias que ele havia feito aos judeus desde o princípio. E eles esperavam esse Messias, o Messias que vinha para libertá-los, restaurá-los e reinar. Quando viram Jesus, viram muitos sinais e tudo, naquele momento estavam convencidos de que Jesus era esse que viria para libertá-los e estabelecer o reino, restaurar o reino a Israel. Mas aí a surpresa geral deles, que Jesus não foi a tomar o poder em Jerusalém, tomar o poder do Império Romano. Jesus se dirigiu ao templo, aí começam aquelas sequências de acontecimentos, onde Jesus no templo começa a derrubar as mesas dos cambistas e a profetizar contra a religiosidade hipócrita falsa que tomava Jerusalém naquele momento. Aí começa aquela briga, aí os vários momentos ali de Mateus 21, os escribas e fariseus vêm e questionam ele com que autoridade ele fazia. Depois tem aquele fato muito diferente, que Jesus sente fome no dia seguinte e vê uma figueira sem frutos e amaldiçoa ela e ela seca. Esse fato não pode ser tirado do contexto, não está ao acaso. Jesus vai começar a falar as parábolas em seguida, reprovando a falta de fruto da nação de Israel. E como ele requer esse fruto. E esse ato que Jesus fez com a figueira está nesse contexto. Não foi ali uma crise de mau humor de Jesus despropositada. Mas uma clara reprovação àquele povo. Né? Povo que não produzia os frutos. E aí depois Jesus é novamente questionado. Aí começam as 3 parábolas. A parábola dos 2 filhos, que é aquela que um filho que diz que vai fazer e não faz. E a parábola do outro filho, que diz que não vai para a vinha, mas no fim ele vai, se arrepende e vai. E aí Jesus termina a parábola dizendo: publicanos vos precederão no reino dos céus. Ele já começa a mostrar o que estava acontecendo. Depois a parábola dos lavradores maus, que o Senhor entregou a vinha e quando veio requerer o fruto, eles mataram o servo, depois mataram o outro servo. E mataram o filho. E por fim mataram o seu próprio filho. E o Senhor ali termina essa parábola com essa declaração: portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Então, esta declaração
já é um anúncio do que significa este momento. Aqui, esse momento estava por acontecer isto. Até então, o Senhor veio tratando com Israel, procurando, através dos profetas, na história toda, procurando conduzi-lo a dar os frutos que ele requeria. E aqui, ele vai interromper esse trato. Uma evidência também, a própria texto diz que os principais sacerdotes fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. Aí depois vem a terceira parábola para Israel, que é a parábola das bodas, né? Que é o rei que convida para as bodas do seu filho, os convidados rejeitam o convite, e o rei muito se indigna e manda convidar, sair pelas encruzilhadas, pelos eirados, a convidar a todos. E essa parábola, então, começa a mostrar já os dois povos, os judeus e os gentios. Os judeus foram os primeiros convidados que rejeitaram o convite, e os gentios são aqueles que são chamados. Mas também, quando formos ministrar sobre este assunto, é muito importante este aspecto, que já começa a haver uma exortação aqui à igreja. Que é a questão daquele que estava sem as vestes nupciais. Exatamente. Então, aqui já começam advertências também à igreja, que cremos que neste momento faz parte do preparo da igreja, e livrar da igreja dos enganos e da falsa profecia, que traz tranquilidade e paz, e aquela que Marcos tem falado do bilhete de salvação, bilhete de garantia. Isso. De salvação. Bem, aí o texto de Mateus 21, 22 e 23 continua com graves tensões entre Jesus e os escribas, e Jesus começa a increpar com aqueles ais, denunciando publicamente toda a hipocrisia e religiosidade dos fariseus e escribas da época. Mas a gente vê agora, vai chegando no finzinho desse texto, onde Jesus dá aquele suspiro, aquele clamor. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis recolher vocês debaixo das minhas asas, como a galinha junta seus recolhe pintainhos, mas vocês não o quiseram. E aí, aqui a declaração talvez mais importante desse contexto. Diz aqui é o anúncio dessa interrupção. Diz aqui: declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Aqui eu até costumo encaixar, lembra que lá na profecia das 70 semanas, de será morto ungido, e diz assim, e já não estará. Então, você vê que aqui também diz aqui, e já não me vereis. Certo? Tipo, Jesus dizendo, olha, agora eu não trato mais, não vou tratar com vocês mais. Mas aqui nesse texto, mais uma vez, está anunciado que essa rejeição de Israel não é definitiva. Aqui é mais uma confirmação, porque ele diz assim, até que venhais a dizer. Ou seja, eles vão vir a dizer, eles vão declarar. Vir a dizer. Eles vão declarar. Vão declarar. Por fim, serão redimidos, serão alcançados. Bendito que vem o nome do Senhor. Então, esse texto é interrupção e não é definitiva. Aqui, mencionando e confirmando um pouquinho mais algumas
evidências de que a rejeição de Israel é temporária. Há vários textos que o Senhor declara que o seu pacto com Abraão foi perpétuo. E eu não citei aqui os textos, mas há uma coleção de textos que afirmam sobre isso. E Jesus confirma naquele texto que a rejeição não é definitiva. E Paulo, nos capítulos 9 a 11 de Romanos, mais uma vez também confirma que essa rejeição de Israel é temporária, porque diz aqui, eu peguei aqui só o versículo 27, 25 a 27, mas os capítulos todos são argumentando sobre isso. Não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos. Quer dizer, vocês não fiquem se achando que agora vocês são melhor do que os judeus. Né? Que vem endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios, até que se complete este tempo dos gentios, esta oportunidade dos gentios. E aí diz, e assim todo Israel será salvo. Aqui está muito clara a afirmação de Paulo. Como está escrito, virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. A mesma expressão lá das 70 semanas, diz aqui, para espiar a iniquidade, Amém. para fazer cessar a transgressão. Amém. Então, no final das 70, no final da manifestação do anticristo, Jesus virá, restaurará Jerusalém e iniciará o seu reinado de 1000 anos. Por isso a profecia diz que tudo aquilo vai acontecer ao final das 70 semanas. Perfeito. Também a profecia de Zacarias 12 é quando diz lá, até quantos o traspassaram, todo olho verá até quantos o traspassaram. E diz que eles chorarão como quem pranteia um primogênito. Então, a gente entende que o Senhor vai conceder um arrependimento a Israel. Não cremos que vai ser uma salvação compulsória de judeus. Assim, todo mundo que é judeu, quer se arrependa, quer não se arrependa, vai ser salvo por ser judeu. Não, não é por ser judeu. É um arrependimento e gente que vai reconhecer a Jesus, se arrepender, se quebrantar e se render a Cristo e ser lavada pelo sangue de Jesus. Não é por ser judeu, é porque vai reconhecer a Jesus. Bom, aqui então, um pequeno encaixe aqui, encaixando aqui então aqueles 6 pontinhos do ensino de Jesus, bem catequizados, com as 70 semanas. O abominável da desolação que acontece ali na grande tribulação. Dali, daquele momento para frente, temos 3 anos e meio. Para trás, temos 3 anos e meio. O que a gente tem certeza é esse momento, que Jesus cita o abominável da desolação, antes da grande tribulação, e nos 3 anos e meio diz que estabelecerá a abominação desoladora e fará cessar o sacrifício diário. Na primeira metade, diz que fará aliança com muitos. Na segunda metade, diz que ele quebrará a aliança e os santos lhe serão entregues nas mãos. Certo? Então, é mais ou menos assim que a gente encaixa 70 semanas aqui. Alguns perguntam assim, o princípio das dores começa nos 3 anos e meio? Às vezes, eu torno meio nubladinho aqui. Eu tornei nublado de propósito. Deixa eu ver se eu tenho um outro mais nubladinho. Aqui acho que não está muito legal. Estou vendo, está meio apagadinho, estou vendo. E aqui eu faço apagadinho também. Por quê? Porque a gente não tem certeza. Se não começou já esses princípios das dores, né? Isso. Aqui é um diagrama, não é um cronograma. O cronograma ele tem precisão de início e fim de data. Aqui é só um diagrama para dar uma ideia. Deixa eu ver se eu tenho uma coisa mais... Bom,
Eu acho que eu já refiz esse diagrama, tornando mais nublado aí para os preciosistas não dizer que começa junto com o princípio das dores. Viu? Outra pergunta que alguns fazem às vezes é se a gente vai perceber esse início dos 7 anos. Então, esse início dos 7 anos a gente pode não perceber. Mas Primeiro, a gente vai se dar conta quando o abominável da desolação em Jerusalém isso. for sitiado. Aí a gente vai se dar conta. Esse aqui é o primeiro fato notório, marcante. Agora, esta aliança aqui no começo pode ser uma aliança política, um pouco sutil, que vai surgindo aí um homem que vai tendo alguma ascendência política, mas a gente pode não perceber. Pode ser até que já esteja até acontecendo. Pode ser, né? Pode, não Não é é impossível. impossível. Exatamente. Já a gente não pode ignorar que no mundo existem uma disputa de poder, gerida, claro, pelo maligno. Então, no meio de uma pandemia dessas, há muita coisa acontecendo politicamente no mundo que a gente não conhece. Há forças e poderes políticos muito graves por trás de governos, acima dos governos terrenos. E já pode estar acontecendo aí alianças, pactos, acertos. Então, é mais ou menos por aí. Perfeito. Aí a gente, na próxima, a gente iria As às cartas, cartas. isso. Isso. Perfeito. Perfeito, Bê. E se der, a gente faz Excelente. um panorama de Apocalipse também.